Já está valendo. Já está valendo? Bom dia, então. Só para lembrá-los, aqui é uma videoaula da terceira série que a gente está fazendo a partir de temáticas do curriculares mesmo, que é de Brasil Republicano, que é de terceira série, e também trabalhando a revisão voltada para o Enem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à videoconferência. Eu vou acompanhar aqui pelo meu slide, o Zé está apresentando, talvez o meu rostinho não apareça, porque ele quem está apresentando, e eu acabei botando muito tempo porque a gente vai disponibilizar para vocês o PDF depois, para vocês poderem estudar também com calma, e aqueles que não puderam ou que não quiseram entrar também na videoconferência, porque nem todo mundo se sente muito confortável ou tem a possibilidade de ter pacote de dados, e a gente tem que lembrar sempre disso, né? E deixar disponível para todos e para todas quando nós voltarmos e também durante o processo de pandemia. Bom, a parte mais curtinha, vai ser um pouquinho menos de 10 minutos, o Zé vai falar um pouco mais do movimento do mundo do trabalho no Brasil republicano, né? Ele vai pegar a partir de 1930 até os dias de hoje, pelo menos até a década de 1980, e o meu ficou a parte da Primeira República, que aí acaba sendo um pouco da transição Império para República, mas fundamentalmente de Primeira República. Eu acabei botando muito texto, mas para vocês poderem estudar depois, né? Mas não vou ficar lendo, não. Pode deixar que não vai ser uma videoaula do Pedro lendo o slide, não. Daquilo que a gente consegue fazer sozinho. É sempre bom lembrar que na Primeira República tinham 3 grandes projetos políticos envolvidos ali de disputa de poder, né? O jacobinismo francesa, que era o que tinha menos força, né, mas que tinha muita voz no processo. Aí o computador pede para a gente carregar na hora da videoaula. O jacobinismo francesa, que reivindicava uma maior participação popular, ele vai ser o que vai ter menos força propriamente, mas que vai estar muito envolvido no movimento do florianismo, por exemplo, né? Do lusitanismo. Então, eles nunca vão ter, de fato, controle do poder, mas vão ter alguma voz em algum momento, logo no início da Primeira República, proclamado em 1889. A gente tem uma segunda corrente que vai ter mais força, que é o positivismo, né? Muito ligado aos militares que começam a governar, que nunca vai sumir por completo, né, durante a Primeira República, mas que não vai ser a que vai ser hegemônica, que vai ser a do liberalismo americano, das oligarquias, daquilo que a gente estuda lá no 9º ano, vocês estudam agora na terceira série também, da política dos governadores, da política dos estados, lá do Campos Salles, né? Depois com o Fundloan, né, que o acordo comercial que vai possibilitar um desenvolvimento econômico dessa oligarquia, principalmente a paulista, né? A gente fala muito da política do café com leite com vocês, ainda que hoje em dia os historiadores já não considerem tão rígida essa regra de Minas ou São Paulo alternando no poder, né? Quer dizer, as oligarquias disputavam o tempo todo as eleições e existia muita tensão entre elas, mas era um poder controlado por uma elite, principalmente do setor agrário brasileiro, né? E, claro, da valorização do café, que era o principal produto de exportação daquele momento. E o liberalismo acaba se tornando hegemônico a partir ali no final do século XIX, 1898, né, com os acordos da política dos governadores. E é claro que isso vai interferir diretamente na relação entre Estado e classe trabalhadora, que é o nosso objetivo, o nosso recorte aqui da videoaula. Não só das disputas simbólicas sobre o que é a República, né, sobre a legislação que vai surgir, sobre os símbolos que vão ser evocados, e nisso os positivistas vão ter muita força também, mas nas disputas políticas que vão se dar com relação aos cidadãos. E, claro, o liberalismo, ele, apesar dos defensores falarem que é uma não intervenção do Estado na vida dos cidadãos, dos indivíduos, ele vai favorecer um determinado grupo, que são dos jurantes proprietários. É por isso que a gente, quando vai lendo as constituições, as leis da Primeira República, sempre se tem a valorização da propriedade, muito menos pelo aspecto social, né? Praticamente não existiam políticas sociais voltadas para os trabalhadores na Primeira República, e a gente vai ver muito isso, né? A não intervenção do Estado na economia, a não intervenção do Estado na vida dos cidadãos, dos indivíduos, não significa dizer que não sejam criadas regras para estabelecer a relação civil e jurídica entre os cidadãos. Pelo contrário, né, ela vai se tornar extremamente rígida justamente contra um determinado grupo que não é hegemônico. Nesse caso aqui, as leis basicamente vão defender a propriedade e não tanto os trabalhadores. Por isso que a gente vai falar aqui na Primeira República, em geral, a questão do trabalho era um caso de polícia, considerado pelas autoridades, né? Quase sempre é na repressão, na base da repressão e da coação. E eu vou tentar mostrar isso através de leis. Bom, no Brasil da Primeira República, a gente tinha diversos sistemas produtivos. Então, a gente tinha desde a grande fábrica, né, e aí a fábrica lá com o trabalhador operário industrial, mas também tinha a produção por peça, e aí você tem tanto o artesão, quanto o artesão independente, quanto o trabalhador de pequenas oficinas,
e também você tinha a produção doméstica. Tudo isso coexistia na Primeira República, e é claro que isso vai marcar também diferenças da relação entre patrão e empregado, Estado e trabalhador, e também na forma de organização desses trabalhadores, né? Por exemplo, nos calçados, por exemplo, era muito raro você ter uma indústria que empregasse mais de 12 pessoas, né? Então, você tem diferentes formas de sistemas produtivos, o que também vai refletir as desigualdades regionais, né, no Brasil. Quer dizer, a indústria no Norte, no Nordeste é diferente da indústria do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é diferente da indústria em Minas, que vai ser diferente da indústria na região sul do país. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma diversidade muito grande de formas de organização, não só dos sistemas produtivos, mas também da classe trabalhadora. Bom, com relação às condições de trabalho, elas eram muito parecidas, né? As jornadas de trabalho no Brasil da Primeira República variavam de 14 a 16 horas por dia, muita coisa, né? No Rio de Janeiro, mais ou menos 14 horas, em São Paulo, mais ou menos 16. As condições de vida dos trabalhadores eram precárias, né? A vida nos cortiços. Eu fiz um vídeo sobre revolta da vacina, que talvez seja legal vocês verem, falando um pouquinho dos cortiços, das habitações coletivas, né? Muitos moravam na periferia dos centros urbanos também, então tinha dificuldade no transporte. O controle patronal, quando eles moravam em vilas operárias, elas existiam também, então eles tinham controle das empresas, e a ausência da legislação, como eu falei, em benefício do trabalhador. A lei existia muito mais para punir, né? A gente vai tentar falar um pouquinho disso. Não tinham políticas públicas sociais para esses trabalhadores, por exemplo, por acidente, só vai existir na década de 1920, por invalidez e por aí vai. Algumas associações, alguns ofícios, principalmente aqueles que tinham mais qualificação, eles tinham uma forma de organização um pouco melhor, quer dizer, eles conseguiam, por exemplo, criar associações mutualistas, então se tivesse algum acidente, uma incapacitação, a pessoa ficasse desempregada, ela era assistida por fazer parte daquele grupo. Isso acontecia também no Brasil Império e vai acontecer na República, mas principalmente daqueles ofícios que eram mais qualificados e que as pessoas tinham mais dinheiro para poder fazer e construir essas associações, né? Isso, é claro, também se reflete no poder de barganha. Quanto mais qualificado um setor produtivo, mais barganha ele vai ter de reivindicar salário, melhores salários, menores jornadas e por aí vai. A gente tem também uma diversidade disso. Bom, Zé, eu não sei se você pode passar para mim para o próximo slide. Passou? Sim. Bom, a gente tem também a questão da composição social dos operários na Primeira República. Muito que se tem da imagem dos operários na Primeira República é a do italiano anarquista, né? Mas na maior parte das vezes os estrangeiros que vinham para o Brasil, na maior parte deles eram camponeses nos seus países de origem e tinham pouca experiência na organização sindical, né? O que não quer dizer que não tenham sido os grupos estrangeiros que tenham trazido grande parte da leitura, da literatura e da forma de organização política do anarquismo ou do socialismo nesse primeiro momento. Pelo contrário, são eles mesmos, mas a gente vê isso pelos jornais, mas, no geral, esses trabalhadores eles não tinham experiência na organização sindical e eram camponeses. E é muito legal a gente pensar também, não eram os italianos, né? A unificação italiana acontece em 1870, quer dizer, o indivíduo não respeita esses marcos políticos que a gente estuda em história, né? Quer dizer, as pessoas ainda não se sentiam necessariamente italianos, então até mesmo o idioma, como se organizar, como falar, tudo isso para gerar uma identidade de organização da classe operária, isso vai ser muito difícil. E tem um aspecto que a gente raramente fala, né? Quer dizer, que o Brasil ele sai da escravidão em 1888 com a Lei Áurea, mas, mais uma vez, a vida das pessoas não respeita esses marcos institucionais. Então, muitos ex-escravos vão ser os operários da Primeira República, né? E é claro que toda a luta abolicionista, toda a luta contra a escravidão, ela está presente também no movimento operário brasileiro. E, de fato, a identidade operária brasileira na Primeira República é a união desses camponeses que vêm da Europa tentar buscar uma melhoria de vida, que vão sofrer bastante aqui, com esses ex-escravos que vão ser submetidos a um trabalho muito próximo do que eles viviam antes, e também desses outros grupos que vão ser mais articulados em termos de organização sindical. É desse caldeirão que vai surgir uma identidade operária e uma organização de luta de classe, né? A conscientização ela passa por essa noção de luta. E essa noção de luta também passava pela escravidão. Eu coloquei o exemplo do João de Matos, que é muito famoso, né, que ele era um líder dos padeiros, e que ele atuava desde 1876 até 1912. Então perceba como é que ele transita do Império para a República e também do mundo da escravidão, do mundo do trabalho assalariado dos operários da Primeira República. Ele comandou no final do século XIX
um levante de escravos em Santos, e ele fugia em Santos, em São Paulo, ele fazia cartas de alforria falsas para as pessoas poderem fugir, e eles vêm para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro ele comandou a primeira greve dos padeiros, que foi em 1912, né? Então a memória dele era de luta. Então, olha só o nome da sociedade que eles fundam no início da República, 1898. Os padeiros, Sociedade Cosmopolita Protetora dos Empregados em Padaria. E olha o lema deles: trabalho, justiça e liberdade, sem distinção de cor, crença ou nacionalidade. Então essa era uma questão de tensão, né? A classe operária brasileira, né, ela era formada por esses estrangeiros, pelos brasileiros, pelos nacionais, estrangeiros de várias nacionalidades, portugueses, espanhóis, italianos, mas dentro desses países também com a sua diversidade regional e que vai ser trazida para cá, para o Brasil, com dificuldade de conversar, de dialogar, mas eles vão construir uma identidade a partir da justiça e liberdade. Essa identidade vai surgir, mas vai ser nessa tensão toda que vai ter dessa diversidade da composição social da classe operária brasileira. Bom, a gente fala muito dos anarquistas, mas já tivemos diversas correntes ideológicas que circulavam no Brasil, né? A gente teve vários tipos de sindicatos, aqueles que eram pluriprofissionais. Você passou para mim o slide? Obrigado. Desculpa, eu estou acompanhando aqui, falando... Presta atenção, professor. Não me distraio, não. Eu tenho janela do lado, mas eu presto atenção, tá? Tô vendo quem presta atenção. Pior que aqui a gente não pode nem chegar lá do lado do cara e... Acorda aí, mané. Acorda aí, maluco. Pô. Brincadeira. Isso dá muito nervoso. Já que eu já te interrompi, queria fazer só um comentário. Tu tá falando um pouco sobre a questão da diversidade do estrangeiro e tudo mais, né? A gente tem um colega professor de História no Pedro II, que não dá aula no Tijuca, né? Mas tem alguém certamente que pode conhecer ele aí, porque ele dá muita aula em pré-vestibular, que é o Montgomery, né? A mãe do Montgomery, que já faleceu, ela veio da Alemanha, junto com os pais, né? E tudo mais. E, na verdade, se eu não me engano, ela cresceu numa colônia alemã no sul, e quem veio foi a bisavó, a avó dela e tudo mais. E ela, quando veio para o Rio, ela não falava português, ela só falava o idioma lá da comunidade alemã dela. E que ela descobriu, quando ela chegou do Rio, que não era alemão, porque ela foi se associar lá a um clube de comunidade alemã e tudo mais, tal caramba. E aí ela começou a falar alemão com o cara, e o cara ficou quieto, não respondeu nada. E depois de um tempo, ela perguntou em português para ele, tipo assim, pô, você tá entendendo o que eu tô falando? Aí ele falou assim, não, você não tá falando alemão. Ele deu uma esculachada nela, assim. E a unificação desses países não necessariamente respeitava, muito pelo contrário, desrespeitava muito algumas questões regionais dos mais pobres desses camponeses, né? E é isso que, inclusive, é por conta dessas perseguições, dessas disputas, que muitos imigrantes vêm para o Brasil justamente por conta disso, né? Da miséria que eles viviam, a condição de miséria que eles viviam, acreditando que encontrariam melhores condições em fazer a América, né? Muitos para juntar dinheiro para poder voltar, na maior parte das vezes não conseguiam. E só restava mesmo a organização, né? Sindical e a luta desses indivíduos que vieram para o Brasil para fazer a América, né? Muito bom. Eu acho que a família Krause também tem alguma coisa relacionada com esse processo, com esse momento. Não é do período da guerra, não, é anterior à guerra. No caso, a família Krause do Pedro Krause. Mas eu também não tenho muita informação. Bom, com relação às correntes, galera, ideológicas que existiam no sindicalismo brasileiro, no movimento operário brasileiro, logo no início, as duas principais vão ser a socialista, né, quer dizer, que vai propor aquele projeto de grandes reformas, né, com participação partidária, participação eleitoral, com tentativa de negociação com o poder, reformista mesmo, né, quer dizer, da social-democracia, propondo um voto secreto, ampliação de direito político, jornadas menores, né, de 8 horas, isso vai ser uma tônica do movimento operário brasileiro, mundial, mas brasileiro também, tribunais arbitrais entre patrões e empregados, proibição do trabalho de menores de 14 anos, direito de greve, que não existia na Constituição. Ele vai ser forte, mas o que vai ser mais forte até a década de 1920 vai ser o anarquismo, né? Quer dizer, as ideias anarquistas começam a se difundir aqui, da autogestão, né? Através de propagandas, periódicos, que muitos vão ser portugueses, espanhóis e italianos, justamente porque vão ser esses grupos que vão trazer mais essas ideias, mas como eu falei para vocês, não era de todos os trabalhadores brasileiros. Eles defendiam o antiestatismo, o federalismo, a recusa da política parlamentar,
político-parlamentar, o anticlericalismo e toda forma de opressão ao indivíduo. No entanto, vai ser de uma corrente que vai ser predominante, não vai ser a única aqui no Brasil, de um sindicalismo revolucionário, né? Quer dizer, a ideia da autogestão passando por um caminho através do sindicato como lugar de ação política dos trabalhadores, né? Não necessariamente era o que defendiam todos os anarquistas, mas aqui no caso brasileiro o anarcossindicalismo vai ser muito forte nesse momento. E ele vai ser o que vai predominar nas lideranças, nos movimentos, nas reuniões que vão existir. Não vai ser o único, e ser liderança não necessariamente significa que vai representar todos, mas vai ser a corrente ideológica que vai ser mais forte nos primeiros anos da República. Existiam também os sindicatos com lideranças positivistas, principalmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, que vai apelar às autoridades, a ideia de incorporar o proletariado à sociedade moderna, né? Quer dizer, você não pode negligenciar a existência desse operário, tem que existir uma negociação, mas apelando às autoridades e apelando aos proprietários. Então, não era necessariamente, nem de longe vai ser através de uma via revolucionária. E existia também a corrente católica, né, que vai questionar muito o socialismo, depois o comunismo, né, quando se tornar ainda mais forte as ideias comunistas no Brasil, e o anarquismo, e vai ter como base a doutrina social da Igreja Católica, que vai ser muito o inverso que vocês vão ver com o Zé no final da relação da Igreja Católica com a classe operária. Então, eu botei aqui de propósito, né, só para falar que o Papa Leão XIII, ele vê a questão, ele faz um documento falando sobre a questão social dos operários, né? Eu ia botar um trecho aqui do Rerum Novarum, mas eu acabei não colocando para vocês, para não ficar mais tempo, mais slide, vocês ficarem com mais sono com o Pedro, falando aqui no ouvido de vocês, mas a questão social que eles vão defender é de uma relação harmônica entre patrões e empregados, questionando a ação e a ideologia do socialismo e do comunismo. E no caso brasileiro, essa corrente católica ela vai ser muito presente, porque a Igreja Católica passa por uma crise com a transição do Império da República, quer dizer, já não diria bem a questão do padroado no Império, e com a República do Estado laico, ainda que esse Estado laico a gente tenha que botar muitas aspas, né, com a perseguição às religiões populares, vai tirar um pouco do espaço político dessa igreja, que vai ver ali um caminho importante para poder ter intervenção com a classe trabalhadora. E a corrente católica vai se tornar muito forte na década de 1920 e depois vai ter desdobramentos em 1930, quando tiver uma outra forma de relação entre Estado e classe operária. Bom, a corrente ideológica do comunismo ela vai ganhar força no Brasil em 1922, né? Quer dizer, aí vai ser uma via revolucionária um pouco diferente do anarquismo, porque vai ter primeiro, a participação política eleitoral, quer dizer, vai ser uma defesa da via revolucionária, mas vai ter participação em via eleitoral, vai ter sentado na mesa de negociações com os patrões, quer dizer, vai ser também uma relação mais pragmática, né? As questões dos ganhos a curto prazo também fazem parte, no anarquismo também, mas vai ser ainda mais forte no comunismo. Vai ser diferente do socialismo, na medida em que não vai ser reformista, né? Quer dizer, a proposta da via revolucionária. Então, ela vai se diferenciar e vai ganhar muita força, inclusive, de anarquistas e socialistas que vão fazer parte do comunismo, principalmente com a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Bom, até 1920, o sindicalismo anarquista vai ser o mais forte. A partir da década de 1920, vai ser o comunista, e também com a força da corrente católica, que vai se contrapor ao comunismo. Mas aí é um papo mais para o zero. Bom, com relação às leis, eu vou tentar encurtar um pouco mais, porque eu já estou falando bastante. Eu gosto muito de fazer essas leis, as minhas videoaulas sempre tem lá uma normativa, eu tenho gostado muito de fazer isso. A Constituição Brasileira de 1891 não fala da participação de movimento operário, não fala de greves, mas garante na Declaração de Direitos a livre manifestação das pessoas e organização, de se reunirem livremente, só que sem armas. E aí vai ser em cima disso, né, quer dizer, a intervenção da polícia vai ser para manter a ordem pública, e é em cima disso que sempre a polícia vai reprimir o movimento operário. Eles vão sempre considerar que é uma desordem, né? E aí você vai ter a intervenção. Eu botei também em parágrafo 12 da Constituição, no artigo 72, só para falar um pouquinho da livre manifestação de imprensa e da tribuna, né? Existia a possibilidade de falar, liberdade de expressão, mas as pessoas podiam responder. E quando era estado de exceção, e aí o Brasil basicamente depois, quando entra a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, você tem o estado de exceção praticamente no final da década de 1910, ao longo da década de 1920, o Brasil vai ser basicamente governado em estado de exceção, não vai ter, a censura ela vai predominar. E vai ser ao longo de toda a Primeira República, né? E sempre o artigo 72 ele é evocado a partir desses dois parágrafos para reprimir a população mais pobre. Bom,
Com relação à legislação dos trabalhadores, ela aparece também no Código Penal de 1890. Era um crime contra a liberdade de trabalho. Olha como é que exercer o direito de greve, exercer o direito de manifestação política dos trabalhadores, ele era considerado um crime. Então, olha como é que é a ótica da punição. Mais uma vez, o liberalismo não é a ausência de regulamentação. Ela não é a ausência do Estado na vida das pessoas ou na economia. Ela é a partir de um determinado grupo que vai predominar, que no caso vão ser os proprietários, os proprietários. Bom, o Código Penal brasileiro, ele de 1890, eu já usei isso com vocês também em algumas videoaulas, ele, por exemplo, falava que, no artigo 204, constranger ou impedir alguém de exercer a sua indústria, comércio ou ofício é um crime. E aí tem a pena, prisão celular de 1 a 3 meses. Aí eu botei em negrito para vocês, em destaque para vocês verem, em bold, né? Seduzir ou aliciar operários e trabalhadores para deixarem estabelecimentos que forem empregados sob promessa ou recompensa ou ameaça de algum mal. Então, seduzir ou aliciar operários e trabalhadores era um crime previsto no Código Penal, com pena de 3 meses e multa. Causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho para impor a operários ou patrões aumento ou diminuição de serviços ou salários. Então, o movimento grevista era considerado um crime. Aí você tem a pena celular também lá. Se as pessoas se coligarem, aí os chefes e cabeças, portanto, as lideranças sindicais, tinham uma pena aumentada. Se usarem da violência, e aí, mais uma vez, o argumento da violência, geralmente era a polícia que agia, as pessoas reagiam, e aí eles evocavam a Constituição. Então, a questão do trabalho no Brasil, na Primeira República, ela era considerada um caso, efetivamente, de polícia. E existia alguma lei que regulamentasse o trabalho de menores? Existia. Ela era de 1891, mas ela, de fato, nunca foi... ela não era... levada a cabo, né, pela dificuldade lá toda e a falta de vontade de fiscalização, mas mesmo assim ela era extremamente cruel, né? O decreto lá do Deodoro, 1313, ele falava o seguinte: não serão admitidos o trabalho efetivo nas fábricas de crianças de um ou outro sexo de pessoas menores de 12 anos. Então, se fosse maior de 12 anos, poderia trabalhar. E de 8 a 12 anos, as pessoas podiam exercer um trabalho de aprendizado nas fábricas. Olha a jornada de trabalho das crianças. Do sexo feminino, de 12 a 15 anos, e do masculino, de 12 a 14, no máximo 7 horas por dia, não consecutivas. Homens, meninos de 14 a 15 anos, 9 horas de trabalho. Então, de altas jornadas, a gente está falando de uma exploração do trabalho infantil muito grande. Existia o decreto, existia a lei, mas ela era usada só para regulamentar essa jornada de trabalho, porque tudo que tinha lá, de condições de trabalho, nada daquilo era efetivamente considerado ou levado a cabo pelos proprietários. Com relação aos sindicatos, o primeiro decreto que vai estabelecer alguma normativa para regulamentar os sindicatos vai ser um decreto que vai ser sobre os profissionais de agricultura e indústria rural, e eu vou botar para vocês lerem depois, que eu já estou passando muito tempo para poder passar para o Zé, que exigia o estatuto e a ata dos sócios dos sindicatos dos profissionais de agricultura e da indústria rural, dos produtos feitos principalmente da pecuária aqui, né, desdobramentos da pecuária, que era da maior parte da população brasileira, mas 80% da população vivendo em área rural. Eles exigiam os exemplares das atas, dos nomes de sócios, e então tinha que mandar para a junta comercial e também para a polícia. No caso dos profissionais urbanos, o único decreto que vai surgir vai ser em 1907, que vai criar uma regulamentação para os sindicatos profissionais. Mais uma vez, ela é marcada pelo controle e pela repressão, né? Exigia o envio da ata, lista nominativa dos membros de diretoria, conselho, por aí vai. Tinha que passar pelo procurador da República, não o procurador-geral, mas o procurador-geral era nomeado pelo presidente, né? Mas tinha que passar pelos procuradores da República que davam aval ou não para o funcionamento. Se qualquer mudança tinha que passar, mais uma vez, para o registro em cartório mandado para a Procuradoria da República, e proibia que só permitia que brasileiros natos ou com residência no país em mais de 5 anos pudessem fazer parte das diretorias e do corpo dos sindicatos. Então, perceba como é que tem um controle sobre os imigrantes que traziam as ideias anarquistas ou socialistas para cá. Em 1907 também foi criada uma lei que permitia a deportação de estrangeiros, a Lei Adolfo Gordo, né, que depois vai ser considerada inconstitucional, mas ela vai existir no final da década até a década de 1910, quando o Supremo derruba dizendo que ela é inconstitucional. De tal maneira que a legislação ela era muito mais para punir, para controlar os trabalhadores do que necessariamente para poder organizar, porque ela era de uma predominância de hegemonia liberal. Galera, só para passar para o Zé, porque eu já passei dos meus 10 minutos, né, há muito tempo, as greves, elas ainda assim aconteciam, né? Eu vou deixar listadas para vocês, as principais em 1903, depois vai ter o Congresso Operário em 1906, o ápice do movimento operário na Primeira República vai ser na década de 1910, com a greve geral em São Paulo,
que vai ter repercussões aqui no Rio de Janeiro também. Vai ter o Levante Anarquista em 1918, mas que não vai dar certo. O sindicalismo, quando começa a perder muito, principalmente com o estado de exceção, com a Primeira Guerra Mundial, ele se torna muito mais pragmático, aí também vai surgir o Partido Comunista, e que vai começar a ganhar mais força dentro do sindicato, também a corrente católica. E é nessa tensão da Primeira República que vai se encaminhando para o seu fim, com o governo autoritário lá no Arthur Bernardes, praticamente ele vai governar só, basicamente, no estado de exceção, no estado de sítio. É em cima desse clima de muita tensão e muita dificuldade que o movimento operário ainda vai continuar resistindo e que vai mergulhar na década de 1930 com o governo autoritário do Vargas. Desculpas, que eu passei mais do tempo do que eu queria. Agora é contigo.